encargos trabalhistas são incontroversos. Ele vai ter que arcar com todos aqueles valores. Então, no final, os dois saem prejudicados. Só queria retomar um tema que a gente estava debatendo antes, porque a gente conversou aqui sobre a questão do benefício e da carteira assinada, o que compensava mais para o trabalhador. Vocês colocaram muito bem que sempre compensa para o trabalhador ter sua carteira assinada, ter seus benefícios em dia, e também para o empregador também ter essa segurança de futuramente não ter que arcar com esses encargos trabalhistas. Mas uma telespectadora colocou uma questão aqui, a Tainá Andrade, ela lançou a seguinte dúvida: hoje em dia, o trabalhador, ele continua recebendo o benefício mesmo com a carteira assinada, ou no momento que você assina a carteira do trabalhador, ele perde o direito ao benefício? Não, pode. É porque eu quero comer. Ela tá querendo aproveitar o time dela. Mas é o seguinte, me corrija se eu estiver errado, doutora Cíntia, mas creio que a partir do momento que você faz a assinatura da CTPS e há uma análise administrativa e vê que você está recebendo e está sendo depositado ali o valor, a partir de uma análise, eles rescindem esse benefício. E por isso que diversos funcionários e empregados optam por não assinar a carteira, exatamente para meio que uma colaboração entre empregador e empregado de receber o benefício, receber um valor, não assinar a carteira, ficando, entre aspas, viável para os dois. No entanto, tanto o empregado, como a gente já ressaltou aqui, tanto o empregado, no final, ele vai ser prejudicado por conta de não estar segurado, não tem um período de carência que está contando ali para algum benefício previdenciário, auxílio acidente, auxílio doença, e também a própria Previdência Social não está contando a carência ali para uma posterior aposentadoria. E o empregado também, se futuramente o empregado quiser entrar com a ação, vai ser reconhecido o vínculo, porque se ter pessoalidade, onerosidade, se ter aquela nova eventualidade do trabalho, vai ser reconhecido o vínculo e ele vai ter que pagar todas as verbas. O que ele pode fazer realmente pedir para o magistrado, para oficiar a Receita Federal, para ter a devolução daqueles valores, mas os encargos trabalhistas são incontroversos. Ele vai ter que arcar com todos aqueles valores. Então, no final, os dois saem prejudicados. Só queria aduzir mais uma coisa. Existe essa falsa ideia de que assinou a carteira de trabalho e perde o benefício social. Na realidade, se ficou constatado qualquer tipo de rendimento. Então, mesmo sem carteira de trabalho assinada, digamos, né, que, por exemplo, a Tainá trabalha como diarista. Ela não tem carteira de trabalho assinada, mas tem renda. Uhum. Então, esse benefício social, esse benefício emergencial será retirado dela se constatar a renda dela, independente de ter carteira de trabalho assinada ou não. Por exemplo, se você é um motorista de aplicativo, você não tem uma carteira de trabalho assinada pelo Uber, pelo 99, né, que são os aplicativos mais comuns, mas você tem renda. Então, uma vez constatar que você não tem renda, desculpem, gente, né, efeitos do lanche muito bom. Se ficar constatado que você tem renda e você está recebendo o benefício, você terá que devolver todo esse valor que você está recebendo ilicitamente. Sim. E outra questão de trabalhar, essa situação do trabalhador que é superavitário, né? Porque assim, a gente bota uma meta de 14 mil reais, que é uma meta que ele vai receber. Provavelmente se ele recebe 14 mil reais, ele vai ter seus certos gastos. Para colocar uma família comum, marido, mulher e 2 filhos. Mensalidade dos filhos da escola, um salário para cada um. Aluguel, outro salário. Plano de saúde para a família toda, uns 5 mil. Plano de saúde hoje é muito caro, né? Bota aí uns 5 mil. Acho que só de despesa básica, os 14 mil que recebe 10 mil recebe de despesa básica. O Brasil é um país muito caro. E o cara recebe 14 mil, não é um cara rico no Brasil, nem lascando. Então, a importância do hábito, a situação do hábito na área de trabalho também entra nessa questão aqui. Mas o cara receba 14 mil, ele tem dívidas fixas, que provavelmente 14 mil não vai ser o que ele vai sobrar no final do mês pra ele. Sobrar 2, 3 mil, ele tá muito no lucro. Então como é que fica se ele for desligado e no próximo mês não tem nada? Como é que ele vai pagar a mensalidade dos filhos na escola? Como é que ele vai pagar a questão de plano de saúde? Como é que ele paga essas coisas se no próximo mês não vai ter nada? Então assim, vocês entendem essa questão do trabalhador que é superavitário, que isso deveria existir ou não na lei, alguma coisa desse sentido? A gente já teve, salvo engano, essa discussão em sala de aula, não foi, doutora Cíntia? Porque o empregador hipersuficiente que recebe por volta de 14 mil e tudo mais, mesmo recebendo esse valor, é o que você disse, ele tem seus gastos,
tem seus gastos, tem seu custo de vida, e não quer dizer que ele não deva ser protegido. Porém, é o que eu escuto muito ser dito, né, que a reforma trabalhista bateu muito no trabalhador que trabalha 12 por 36 e no hipersuficiente, porque realmente você colocar que o trabalhador hipersuficiente não precisa da mesma proteção que o trabalhador hipossuficiente precisa, tá com um pensamento muito fictício de que por receber um certo valor, ele realmente vai ter noção de todos os direitos dele, todos os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, acho que realmente a gente tem que levar em conta que não é um valor em si que vai dar o conhecimento de seus direitos e vamos lá retirar parte de proteção daquele trabalhador hipossuficiente. Pode complementar, doutora? Não, pega no flagra. Você continua. Você paga no flagra. Uma hora eu vou ter cuidado que ela vai comer o lanche, você interrompe? Não, pode comentar assim. Pode continuar, Bruno. Vai. Não. Não, gente, só retomando aqui. Ela não quer mais, ela quer comer o lanche de churras. Não, peraí. É porque eu quero Vamos lá. comer agora. Gente, Manda o que aprender, acontece? bandidinho. Não. Bruninha é mascotezinho. Isso, vai, Mascotezinho. dá a mão pra você ver. Aí o que acontece, gente? O que a reforma trabalhista fez? Falou assim, ó. Você que recebe esses 14 mil, digamos, gente, gerente médio, não é um gerente top, não, topzão. É um gerente médio, sabe? Um gerente de um supermercado, digamos. Você recebe lá seus 14 mil. Aí, primeiro, quem come é o quê? O imposto, né? Leão. Então, você tem um desconto ali de imposto de renda, depois tem um desconto do INSS, e aí você vai falar assim, esse cabra que recebia 14 mil vai estar recebendo no máximo o quê? Uns 9 mil, uns 8 mil. Se chegar a isso, aí vem o seguro, o plano de saúde, o plano odontológico, enfim, todos os descontos lá, plano de previdência, BBB. Se muito, ele vai receber o quê? 5, 6 mil, 7 mil, se chegar a isso. Aí tu vai falar que um cabra desse, que vem pra mão dele 5 mil, ele vai chegar pro seu empregador, porque a ideia do hipersuficiente é isso, de que ele vai estar em mesa de negociação em condições iguais ao seu empregador. Ele vai falar assim, eu defino a minha jornada de trabalho, eu defino se eu vou receber insalubridade ou não, eu defino se eu quero receber adicional noturno ou não, e com o mesmo poder de voz e voto de um sindicato, gente. Eles igualaram o empregado hipersuficiente à figura do seu empregador e à figura de um sindicato. Isso não existe. Não existe. Quem é que vai chegar e vive do seu trabalho e vai falar assim, eu vou sentar e vou negociar e vou falar o que eu quero, e se você não me obedecer, eu não quero esse trabalho. Uhum. Quem é que vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Certo? A não ser que, obviamente, você seja, sei lá, essas estrelas de televisão, esses esportistas que ganham muito, e aí, no caso, eles não vão ter nem carteira de trabalho assinada, né, gente? Vão ser realistas. Estão todos, através, recebendo das suas próprias empresas, né? Mas eles nem carteira de trabalho devem ter, né? Se quer que um dia já tiraram, eles nem isso Você devem acha ter. que Neymar Júnior tem carteira de trabalho, doutora Fica aí Cintia? o questionamento, será? Então, pessoal, para encerrar aqui, eu queria trazer uma última polêmica para a gente encerrar a discussão. Um dos temas mais em alta e mais debatidos e discutidos no Brasil sobre direito do trabalho recentemente tem sido a questão do trabalhador vinculado ao aplicativo. Há aqueles que entendem que esse trabalhador ele não tem um vínculo empregatício com o aplicativo e há quem tenha um entendimento contrário. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, os trabalhadores que trabalham com iFood, com Uber, com esses aplicativos também de transporte, o 99 e a própria Uber, eles têm um vínculo empregatício com a empresa ou isso é uma interpretação errônea? Na realidade, Vitor, a gente não tem como falar isso a priori, em teoria. A gente tem que analisar o caso concreto. E olha só, eu já analisei vários casos desses. E existem, sim, trabalhadores plataformizados que são, sim, empregados, certo? Porque estão sujeitos a ordens daquelas empresas, estão sujeitos à subordinação, estão sujeitos, enfim, a série de obrigações decorrentes daquele vínculo que eles têm com essas empresas. E existem, por outro lado, empresas que sim,
em que aquele motorista plataformizado tem a liberdade de aceitar ou não as suas corridas, de cancelar uma corrida, por exemplo, de não trabalhar em determinadas horas por dia e não se sujeitarem a essas ordens, e eles são verdadeiros trabalhadores autônomos. Então, assim, a gente não tem como falar simplesmente pela simples ideia abstrata se aquele funcionário, se aquele trabalhador, ele é um trabalhador autônomo, né? Ou se ele é um empregado no sentido estrito. E eu vou te citar só o exemplo de uma empresa para a gente ficar muito distinta essa diferenciação. Existe uma empresa que trabalha com esses motoristas através de dois tipos de sistemas. Em um sistema, aquele trabalhador é contratado diretamente. Ou seja, ele não tem horário de serviço, ele não tem metas, por exemplo, de quantas entregas ou quantas corridas ele tem que fazer por dia. E um outro sistema, por sua vez, é através de empresas intermediárias. Ou seja, essas empresas, elas trabalham em parceria com o aplicativo e elas contratam esses trabalhadores, e esses trabalhadores, por sua vez, têm jornada de trabalho fixa, tem salário fixo, eles não recebem por produção como os demais, e tem metas a cumprir. Então, nesse caso, né, a única forma que eu posso dizer é que quando ele é através de um intermediário, há sim vínculo de emprego. Então, a priori, eu posso lhe dizer que esse intermediário, ele é o empregador e o aplicativo é o seu tomador de mão de obra. Então, ele é responsável não como empregador final, mas como tomador de mão de obra, pode ser responsabilidade subsidiária ou solidariamente, né, depender da relação que ele tenha. Mas com aquele que fez a relação direta com o aplicativo, você tem que analisar o caso concreto. Você não pode falar assim, à primeira vista, o que vai ser. Vai depender das relações, da forma em que aquele vínculo se desenvolve no caso concreto. É isso, você que é aluno de doutora Cíntia, grave isso para reconhecer o vínculo, precisa da personalidade. Cai em prova. Então já pega logo aí para não ter problema. Personalidade, onerosidade, não eventualidade, Exatamente. subordinação. Então é exatamente isso. Se tem uma intermediação com a outra empresa e você cai nesses princípios, então deve ser reconhecido o vínculo de trabalho. Até porque você tem que analisar cada caso concreto. Então, quando você contrata diretamente, basta você fazer uma análise simples, que você aceita a corrida ou não, você trabalha ou não. Então, literalmente, você não tem a subordinação, você não tem a não eventualidade, você está ali trabalhando quando você quer. Então, você se desvia desses princípios para reconhecer o vínculo empregatício. Então, literalmente, cada caso é um caso. Então, a gente, às vezes, o que está muito na mídia generaliza, e aí uma pessoa faz uma análise, outra pessoa faz outras, e a pessoa leva aquilo para o modo e contexto completo, sendo que cada pessoa deve ser analisada e temos uma juíza e várias outras juízas e juízes que vão analisar esse caso.